A grande descoberta. Quando descobri que o açúcar não desencadeia a sensação de saciedade, algo que me incomodava há anos fez sentido. Sempre que comia fast food, doces, biscoitos ou refeições prontas, percebia que gostava deles na hora, mas de alguma forma, nunca me sentia realmente satisfeito. Eu até me sentia fisicamente cheio, porque meu estômago ficava contraído, mas nunca parecia atingir a satisfação plena. Era como se minhas sensações de satisfeito ou com fome ficassem confusas. Eu nunca estava faminto, mas sempre achava que queria um pouco mais. Agora, eu tinha a explicação. A questão da glicose não ajuda? Se você tem acompanhado a ciência de perto, perceberá que parece haver uma possível solução. Lembre-se que a sacarose, o açúcar do dia a dia, é composta por duas moléculas, frutose e glicose. Descobrimos que a frutose é um problema, mas certamente a glicose ainda deveria causar saciedade, certo? Sabemos que um aumento nos níveis de glicose faz com que o pâncreas libere insulina, e isso ainda deveria causar saciedade, mesmo que demore um pouco mais. O pior que poderia acontecer é comermos o dobro de açúcar do que precisamos e nos sentirmos satisfeitos devido ao efeito da glicose. Não deveríamos ter problemas. E é exatamente isso que acontece, desde que você não seja um consumidor frequente ou crônico de açúcar. Se você consumir pequenas quantidades de açúcar, seu fígado não ficará sobrecarregado e o organismo continuará funcionando normalmente. Se você consumir alimentos ricos em açúcar, como bolos ou sobremesas, apenas uma vez por semana, provavelmente comerá um pouco mais do que o habitual, mas se sentirá satisfeito, e em breve, o organismo se restabelecerá e funcionará como sempre. Infelizmente, não é isso que acontece com pessoas que consomem mais do que pequenas quantidades de açúcar diariamente. A grande maioria das pessoas come açúcar em excesso e bebe açúcar em excesso. O perigo do consumo crônico de açúcar. O consumo crônico de frutose torna o fígado gorduroso, o que causa resistência à insulina, uma condição na qual a insulina para de funcionar corretamente. O pâncreas, portanto, precisa produzir mais insulina. Quando há muita insulina e muita glicose na corrente sanguínea, o cérebro para de reconhecer os sinais de saciedade. O efeito cascata desativa também todos os outros hormônios da saciedade. O consumo regular de açúcar desativa todos os sinais hormonais de saciedade do seu corpo. Felizmente, mesmo essa situação perigosa pode ser revertida. No entanto, é vital que você utilize todas as técnicas deste livro conforme as instruções. Ao fazer isso, seu corpo voltará a responder corretamente a esses sinais, e você será guiado de volta ao seu estado natural de equilíbrio e saúde. Resistência à insulina e a destruição da saciedade. 1. A frutose é transformada em ácidos graxos na corrente sanguínea, que são armazenados como gordura no fígado e ao redor dos órgãos centrais do corpo. 2. A gordura no fígado tem um nome: doença hepática gordurosa não alcoólica, ou DHGNA, na sigla em inglês. A DHGNA danifica o fígado. 3. Os ácidos graxos na corrente sanguínea e a DHGNA causam resistência à insulina, condição na qual a insulina não funciona corretamente. 4. A resistência à insulina é progressiva, o que significa que, se a ingestão de alimentos permanecer a mesma, a condição piora cada vez mais. O pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina apenas para levar a glicose aos músculos e ao fígado. 5. A resistência à insulina desativa a sensação de saciedade. A insulina deixa de sinalizar ao cérebro que você está satisfeito. A insulina também inibe o efeito da leptina. Em pouco tempo, não há mais hormônios sinalizando ao cérebro que você está satisfeito. A saciedade é temporariamente suprimida por um pico de frutose, mas com a resistência à insulina, torna-se cronicamente disfuncional. Enquanto houver resistência à insulina, a saciedade fica, na melhor das hipóteses, prejudicada, e na pior, incapacitada. Quando a saciedade está incapacitada, a pessoa não possui hormônios de sinalização de saciedade, independentemente do alimento consumido.
Consumidores crônicos de açúcar comem em excesso, seja o que for. Doentes, obesos e ainda comendo. Os consumidores de açúcar acabam com níveis elevados de açúcar no sangue, insulina e ácidos graxos na corrente sanguínea, mas não recebem os sinais para parar de comer. Essa é a razão pela qual o açúcar é um desastre global. O açúcar deixa as pessoas doentes e obesas e desativa o sistema de controle que deveria protegê-las. Não deveria ser possível que tantas pessoas estejam tão acima do peso e ainda assim continuem comendo em excesso. Mas o açúcar desmantelou suas defesas. A última defesa. Além dos hormônios que mencionei, existe mais uma via para o cérebro que nos avisa quando estamos satisfeitos. O sinal final de saciedade vem do estômago. Quando o estômago está cheio, as terminações nervosas na parede estomacal percebem que ele está sendo distendido e enviam um sinal ao cérebro para parar de comer. O problema, porém, é que se alguém consome açúcar em excesso e já tem o estômago dilatado, esse sinal chega tarde demais, e o estômago continua se dilatando cada vez mais. Isso explica porque algumas pessoas que consomem muito açúcar me disseram que, mesmo com dor de estômago, não se sentiam realmente satisfeitas. O açúcar age como um vírus em um computador. Uma vez que ultrapassa as defesas, ele as desativa por dentro, de modo que não há mais um limite hormonal para a quantidade de açúcar ou qualquer outro alimento que as pessoas podem ingerir. O sistema descrito neste livro eliminará esse vírus. O açúcar causa obesidade. Anos atrás, eu tinha a intuição de que o açúcar não era saudável, porque muitas pessoas me diziam que algum tipo de açúcar era seu ponto fraco. Para alguns, eram os refrigerantes, para outros, o estoque secreto de biscoitos na gaveta da mesa do escritório. No entanto, eu acreditava então, como acredito agora, que todos são capazes de se guiar para uma alimentação saudável de acordo com seu próprio apetite. Outro motivo pelo qual voltei a analisar o açúcar foi o sucesso do meu livro Eu Posso Te Fazer Emagrecer. Pesquisas subsequentes mostraram que o sistema é eficaz para 7 em cada 10 pessoas, o que é muito mais eficaz do que qualquer dieta ou outro método de emagrecimento. Mas eu queria saber por que não era eficaz para todas as 10. Descobri que algumas pessoas não tinham motivação e outras não seguiam as instruções corretamente. Mas também encontrei algumas pessoas que realmente tinham muita dificuldade em perceber quando já haviam comido o suficiente. Agora entendo que essas pessoas estavam com dificuldades porque o açúcar havia prejudicado ou suprimido seriamente sua sensação de saciedade. O açúcar não é um alimento comum. O açúcar interfere no sistema de controle do corpo, e é por isso que essas pessoas estavam tendo tanta dificuldade. Quando o consumo crônico de açúcar causa resistência à insulina, as pessoas podem comer muito açúcar e muito de qualquer outra coisa, e ainda assim, não se sentirem devidamente satisfeitas. À medida que você reduz o consumo de açúcar, a resistência à insulina diminui naturalmente. Mas independentemente da quantidade de açúcar que você consumiu, você pode começar a restaurar sua sensação de saciedade agora mesmo. Junto com a saciedade restaurada, você também restaurará sua fome autêntica e natural. Quando a saciedade é prejudicada, a fome também é. Quem consome muito açúcar nunca se sente realmente satisfeito e nunca sente fome de verdade. Sempre tem aquela sensação incômoda de que gostaria de comer um pouco mais, mas nunca sente fome de verdade, fisicamente. Você descobrirá que, além de se sentir realmente satisfeito com uma boa refeição, também experimentará uma fome real e motivadora, que se desenvolve de forma natural e gradual antes de você comer. Reinicie seu sinal de saciedade. 1. Elimine os lanches. Não se preocupe, você poderá comê-los novamente assim que restaurar seu sistema de controle natural. É provável que você coma menos no futuro de qualquer maneira. Mas agora, enquanto você se reequilibra, precisamos que você pare de comer lanches. Primeiro, isso certamente reduzirá a ingestão de açúcar.
já que muitos lanches contêm açúcar. Segundo, permitirá que sua fome aumente naturalmente e lentamente entre as refeições. Dois. Sirva-se de porções generosas nas suas refeições, mas espere 20 minutos se quiser repetir. Enquanto sua sensação de saciedade estiver comprometida, seu estômago e seu cérebro podem levar até 20 minutos para registrar se você realmente precisa de mais comida. 3. Certifique-se de praticar pelo menos uma quantidade moderada de exercícios físicos, 5 dias por semana. Você não precisa se matricular em uma academia ou correr uma maratona. Apenas 30 minutos de caminhada ou outro exercício reduzirão a resistência à insulina e, consequentemente, restaurarão a saciedade. 4. Ouça o processo de reprogramação mental no áudio todos os dias durante 7 dias. Há sugestões especiais durante a sessão de relaxamento que irão impulsionar seu sistema de saciedade normal. Não é sua culpa. Quando a saciedade não funciona, sentimos que algo está errado, mas é difícil perceber o que está acontecendo. Vamos identificar o problema. Algumas pessoas sabem que comem por razões emocionais. Outras não entendem bem, apenas se sentem desconfortáveis. É um alívio descobrir que, quando o açúcar danifica seu sistema de controle, a culpa não é sua por ele não estar funcionando corretamente. Agora você sabe como resolver isso. Ao usar este sistema, você reduzirá o açúcar no seu próprio ritmo, e perceberá que seu apetite e saciedade naturais retornarão. Este processo funcionará independentemente da velocidade com que você fizer a mudança. Então lembre-se de que, embora você não tenha causado o problema, agora você tem a solução. Visualização. A próxima técnica utiliza a capacidade do seu cérebro de visualizar. Ocasionalmente, encontro pessoas que me dizem que não conseguem visualizar. Muitas vezes, elas acham que estou pedindo para terem alucinações. A visualização é um processo simples que todos nós usamos, frequentemente sem prestar muita atenção. Deixe-me mostrar. Por favor, responda a esta pergunta. De que lado da sua porta da frente fica a fechadura? Para responder, você criou uma imagem mental da sua porta. Isso é visualização, e é tudo o que você precisa. Swish. Esta técnica foi desenvolvida pelo meu bom amigo e colega, Dr. Richard Bandler, que dedicou sua vida a explorar o poder prático da mente. Richard descobriu que as pessoas usam imagens internas, com significado emocional para guiar suas decisões. Por exemplo, imagine que você foi convidado para uma festa. Se a imagem que lhe vier à mente for a de pessoas sorrindo e rindo, se divertindo e aproveitando a companhia umas das outras, você provavelmente terá vontade de ir à festa. Se por outro lado, a imagem for a de pessoas paradas com uma expressão desconfortável, ou de algumas pessoas barulhentas e entediantes se embriagando, é improvável que você queira ir à festa. Nós criamos imagens como essa automaticamente enquanto tomamos decisões. E o processo pode acontecer tão rápido que mal percebemos que estamos fazendo isso. Para tomar decisões novas e melhores, vamos redirecionar suas imagens mentalmente, repetidas vezes, até que elas criem novas preferências automáticas, que substituirão aquelas que não são mais úteis. Começaremos exatamente de onde você começou, com o comportamento ou a situação que fez você perceber que era hora de mudar. Vamos instalar o padrão de redirecionamento que mudará sua decisão. Simplificando, estamos dizendo ao seu cérebro, não isso, isso. Então, sempre que essa situação surgir, um novo e poderoso impulso em direção à saúde emergirá, levando você a um novo comportamento saudável e recompensador. Quanto mais você repetir o exercício, mais forte será o novo impulso, pois ele cria novas vias neurais, associando o estímulo antigo ao novo resultado desejado. O redefinimento. Pratique esta técnica agora mesmo, e use-a quantas vezes quiser, sempre que tiver que tomar uma decisão sobre comida ou bebida. Faça este exercício em um lugar onde você possa fechar os olhos com segurança e não ser incomodado por 2 ou 3 minutos. Mantenha os olhos fechados durante todo o exercício. Se quiser que eu explique passo a passo, coloque o áudio para tocar.
Pense agora na vez em que você decidiu usar este livro. O que exatamente, em relação ao açúcar, fez você perceber? É hora de mudar. Gostaria que você agora criasse uma imagem mental do comportamento em relação ao açúcar, que fez você querer usar este livro. Visualize a imagem com muita clareza. Agora imagine deixar essa imagem de lado por um momento. Crie uma imagem de como você pretende ser, quando estiver novamente no controle do seu apetite. Veja como você estará. Você pode ter perdido peso. Pode estar mais relaxado. Pode estar mais em forma, mais feliz e mais tranquilo. Reserve um tempo para construir essa imagem e preencher todos os detalhes. Reserve um tempo para apreciá-la e, em seguida, reduza-a a um pequeno ponto bem distante. Traga de volta a imagem do comportamento que você deseja mudar. Visualize-o bem à sua frente. Agora imagine a imagem do futuro saudável se aproximando rapidamente de você, a partir desse ponto distante, ficando maior, mais brilhante e mais nítida à medida que se aproxima, até que, de repente, ela despedaça a antiga imagem do comportamento em milhões de pedaços. Torne a nova imagem saudável grande, brilhante e vívida, e deixe-a preencher seu campo de visão. Aproveite as boas sensações por alguns instantes. Repita os passos 3 e 4 10 vezes, o mais rápido que puder, mantendo as imagens sempre nítidas e distintas. Resumindo, o açúcar impede a sensação de saciedade. Quem consome açúcar perde o controle. Reconfigure seus sinais de saciedade para recuperar o controle. Use o switch para quebrar velhos hábitos de consumo de açúcar. Você sabe quanto açúcar você bebe? A cana-de-açúcar é originária do Sudeste Asiático. O açúcar foi extraído e cristalizado pela primeira vez na Índia, por volta de 650 d.C. Na Idade Média, foi levado para a Europa Ocidental, e plantações de açúcar foram estabelecidas na Sicília. Mas o açúcar continuou sendo um artigo de luxo raro e caro. Quando os europeus colonizaram as Américas, levaram a cana-de-açúcar consigo. No século XVIII, um cientista alemão descobriu como extrair açúcar da beterraba sacarina, e a produção em larga escala foi iniciada por Napoleão 50 anos depois, quando seus inimigos impediam que navios trouxessem cana-de-açúcar das Américas. Quando o açúcar ainda era um artigo de luxo raro e caro, o consumo era controlado pelo preço. Somente os muito ricos podiam comprar açúcar regularmente, e pagavam por esse privilégio com cáries e obesidade. O enorme aumento da obesidade, diabetes e doenças cardíacas no século XX pode ser diretamente correlacionado à queda no preço do açúcar, ao aumento massivo do consumo de açúcar e ao uso generalizado de açúcar na industrialização de alimentos e bebidas. O assassino do açúcar nas prateleiras. Há mais uma fonte perigosa de açúcar nas prateleiras dos supermercados que tem sido vendida como um herói da saúde por anos. Suco de frutas. Os anúncios de suco de frutas normalmente mostram uma ou ambas as seguintes coisas: uma fruta deliciosa, brilhante, fresca e madura, e uma modelo super saudável e magra. Ambas, infelizmente, são enganosas. Eis o porquê. Frutas. Nas frutas encontramos água, fibras, vitaminas e sacarose, que é metade frutose, e a própria frutose. A água e as vitaminas fazem bem à saúde. A sacarose e a frutose não fazem bem à saúde, mas as fibras são essenciais por dois motivos. Primeiro, ao comer frutas, as fibras proporcionam uma sensação física de saciedade. Mesmo sabendo que a frutose não envia sinais ao cérebro para que paremos de comer, o estômago se enche, fazendo com que os nervos na parede estomacal enviem ao cérebro o sinal para cessar a ingestão de alimentos. Segundo, as fibras revestem o intestino, formando uma barreira extra que impede a absorção da frutose pela corrente sanguínea de forma mais lenta, permitindo que o fígado processe uma quantidade maior antes de ficar sobrecarregado. A verdade sobre o suco. O suco de frutas é basicamente fruta sem fibras. É composto de água boa, vitaminas boas, sacarose ruim e frutose ruim. Ele tem fama de saudável por causa das vitaminas, mas sem as fibras para retardar sua absorção, a frutose e a sacarose
chegam à corrente sanguínea de forma rápida e intensa. Isso é ruim. Pior ainda é o fato de que sem as fibras, não nos sentimos saciados. Nosso estômago não se expande para sinalizar ao cérebro que já comemos o suficiente, pois a água é rapidamente eliminada. Acabamos ingerindo muito mais açúcar do que conseguiríamos se comêssemos a fruta inteira. Seria difícil comer 1,5 kg de maçãs, mas é relativamente fácil beber meio litro de suco de maçã. Qualquer pessoa pode tolerar um copo de suco de fruta ocasionalmente, mas o consumo regular significa uma ingestão constante de frutose. Isso engorda e aumenta o risco de ataque cardíaco. Pode parecer estranho, visto que frutas e sucos são comercializados como saudáveis há décadas, mas a realidade científica é inequívoca. Frutas fazem bem para a saúde. Suco de frutas faz mal. Outra forma de ver isso é entender que nossos corpos evoluíram perfeitamente para digerir alimentos naturais, incluindo a frutose presente em frutas da estação. O problema surge quando extraímos a sacarose e a frutose e a servimos sem as fibras protetoras, o que prejudica nosso organismo. O suco de frutas é mais um motivo pelo qual o café da manhã típico americano e britânico é um desastre. Durante anos as pessoas tomaram suco de laranja no café da manhã porque ele era comercializado como uma fonte saudável de vitamina C. A vitamina C é ótima, mas é muito melhor dentro de uma laranja, com todas as fibras úteis e protetoras. Depois de implementar todas as técnicas deste livro, seu consumo de açúcar será drasticamente reduzido, permitindo que você escolha onde e quando consumir açúcar. Um copo de suco de maçã contém mais açúcar do que a mesma quantidade de refrigerante de cola. Portanto, você pode certamente apreciar suco de frutas de vez em quando, mas o considerará uma indulgência, como uma sobremesa. Você não o beberá mais sem pensar. Não beba suco de frutas, coma frutas. Se você estiver com sede, beba água ou leite. Smoothies. A versão moderna do suco de frutas é o smoothie. Smoothies são, em sua maioria, combinações de suco de frutas com iogurte e outros aromatizantes. Alguns contêm suco concentrado como ingrediente, o que significa essencialmente açúcar concentrado. Essa imagem saudável ainda pode esconder uma grande quantidade de açúcar. Existem smoothies feitos com iogurte natural e frutas inteiras, mas é importante ter cuidado com eles, principalmente porque bater no liquidificador quebra as fibras das frutas, tornando-as menos eficazes no sistema digestivo. Conforme você consome menos açúcar, sua língua ficará mais sensível e lhe dirá quando houver açúcar em um smoothie. Se houver, tenha cuidado. Bebidas adoçadas com açúcar. Vamos agora analisar um dos grandes sucessos comerciais do século XX, os refrigerantes adoçados. Supermercados e lojas de conveniência têm prateleiras e mais prateleiras de bebidas. Em algum lugar baixo e inconveniente estão a água e o leite. As outras prateleiras estão repletas de refrigerantes, smoothies, bebidas energéticas, leites aromatizados, iogurtes líquidos, bebidas orgânicas, sucos e néctares. Todos eles são carregados de açúcar. Alguns dos piores são aqueles com reputação de saudáveis, como iogurtes e smoothies. Cientistas e médicos estão tão preocupados com as bebidas que contêm açúcar, que vêm pesquisando sobre elas há mais de uma década. Eles escrevem tanto sobre o assunto que existe uma sigla, SSB, que significa bebidas adoçadas com açúcar. Vou chamá-la simplesmente de refrigerantes. Refrigerantes são água e açúcar, geralmente gaseificados, com um toque de aromatizante. Uma lata de refrigerante comum contém em média 35 gramas de açúcar. Isso equivale a cerca de 8 colheres de chá. São 5 gramas a mais do que a quantidade diária recomendada para um adulto pelo governo do Reino Unido. Muitas pessoas pegam uma lata de refrigerante todo dia no almoço, ou levam uma para beber enquanto caminham de um lugar para outro, e quase não pensam nisso. Certamente, eles não acham que seja mais do que a dose diária recomendada para um adulto. Na verdade, há bons motivos para acreditar que o nível recomendado ainda é muito alto, já que estudos mostraram que apenas um refrigerante por dia leva a um risco significativamente maior
de doenças cardíacas do que o de pessoas que não consomem refrigerantes. Não é surpresa que as redes de fast food promovam refrigerantes e combos de refeição com eles. O consumo excessivo de açúcar é um problema, e não é de se admirar que tenhamos uma epidemia de obesidade infantil. Açúcar quente. Parei de colocar açúcar no meu chá e café depois de conversar com o Dr. Ruden. Percebi que não prestava muita atenção ao sabor doce da bebida. Simplesmente sentia que o chá ou o café não eram tão bons sem açúcar. Na verdade, minhas papilas gustativas estavam insensíveis devido ao consumo contínuo de açúcar. Eu tinha o hábito de colocar 2 colheres de açúcar em cada xícara. Continuei assim. Mas a cada dia eu retirava um pouco do açúcar da colher, reduzindo gradualmente a quantidade que usava. A diferença era tão pequena a cada dia que minhas papilas gustativas não conseguiam notar. Mas em 2 semanas reduzi o consumo de açúcar para menos de 1/8 de colher. E o mais importante, ainda apreciava minhas bebidas. Quando finalmente parei de adicionar açúcar, continuei gostando. Talvez você ache útil usar esse mesmo truque. Cafeterias sempre têm açúcar disponível para adicionar à sua bebida. Mas fiquei surpreso ao descobrir a quantidade de açúcar já presente em algumas das bebidas mais sofisticadas que vendem. Sabores de caramelo, frappuccinos, chai lattes e cafés gelados são frequentemente servidos com quantidades enormes de açúcar. Os viciados em açúcar os consomem sem ter ideia da quantidade de açúcar que contém. Você não precisa que eu liste as quantidades de açúcar. A internet está repleta de posts úteis com os valores exatos. A questão principal é a seguinte: se você não sabe os ingredientes exatos de cada bebida que pede, é provável que ela contenha açúcar. Se não souber, pergunte. Precisamos lembrar que todos nós comemos essas bebidas por 2 motivos. Estamos com sede, gostamos delas. Matamos nossa sede e nos damos prazer com essas bebidas. Como você vai beber menos refrigerantes por um tempo, precisamos garantir que você ainda consiga matar a sede e se divertir bastante. Sede. As melhores bebidas para matar a sede são água e leite. Se o sabor não for bom, é porque você não estava com tanta sede assim. Mas muitos de nós gostamos de refrigerantes porque gostamos do gás e do sabor doce. Se você gosta muito de refrigerantes, pode reduzir o consumo de açúcar, bebendo as versões light ou sem açúcar, que usam adoçantes artificiais. Há um número crescente de pesquisas indicando que os adoçantes podem ter efeitos problemáticos a longo prazo. Então, não posso recomendá-los como uma solução permanente. No entanto, se você achar difícil parar de beber refrigerantes imediatamente, eles podem ajudar como uma medida temporária enquanto você se afasta do açúcar. Diversão. Algumas bebidas têm um sabor agradável. Como não teremos esse prazer com tanta frequência, vamos encontrar outra maneira de nos sentirmos bem. Agora, em vez de um suco ou refrigerante que sacia um pouco a sua sede e proporciona um pequeno prazer, você terá 2 ações. Uma que realmente sacia a sua sede e outra que realmente lhe dá um impulso. Bem-estar instantâneo. Esta técnica conecta você com seus sentimentos positivos mais profundos. Ela se concentra no coração, porque o coração é como um segundo cérebro. O coração tem quase o mesmo número de conexões com o resto do corpo que o próprio cérebro. E quando seu coração bate em um ritmo constante, forte e relaxado, todo o seu corpo se sente relaxado e energizado. A técnica é enganosamente simples, e quando praticada regularmente, leva a melhorias significativas na saúde. Antes de praticar esta técnica, leia atentamente e pratique um passo de cada vez, lentamente, para que quando chegar a hora de fazê-la, seja automático. Se desejar que eu guie, você pode usar o áudio e praticar comigo. Você pode usar esta técnica sempre que sentir necessidade de um pequeno estímulo, ou imaginar que gostaria de um refrigerante, um suco de frutas, ou até mesmo um tipo diferente de açúcar. Pratique agora imaginando uma situação como essa, para que você possa facilmente fazer isso na vida real, quando precisar. Imagine uma situação em que você pensa que quer um refrigerante, suco ou um pouco de açúcar. Observe a sensação que provoca esse desejo. Pare, coloque a mão sobre o coração. Se for seguro fazê-lo, feche os olhos.
Respire lenta e profundamente por pelo menos 3 segundos. Você pode medir esse tempo contando mentalmente até 1001, 1002, 1003. Em seguida expire na mesma velocidade, contando novamente mentalmente até 1001, 1002, 1003. Isso diminuirá o ritmo da sua respiração e reduzirá a tensão inconsciente nos músculos do peito. Isso altera sua fisiologia, reduzindo a tensão e modificando a química do seu cérebro para promover a liberação de endorfinas e serotonina. Ao perceber a mudança em seus sentimentos, pense em uma pessoa, lugar ou coisa que lhe faça bem. Imagine essa pessoa, lugar ou coisa, e observe-a até sentir um sorriso surgir em seu rosto. Não precisa ser um sorriso largo que alguém possa ver. Basta continuar olhando até sentir seus músculos faciais começarem a reagir. Quando sentir esse sorriso, imagine enviar essa imagem para o fundo da sua mente, onde ela possa continuar a influenciá-lo inconscientemente ao longo do seu dia. Use essa técnica sempre que tiver um pensamento aleatório sobre açúcar, e você reeducará seu corpo para evitar bebidas e alimentos açucarados e acessar seus próprios neurotransmissores da felicidade. Resumindo, uma lata de refrigerante contém mais açúcar do que a ingestão diária recomendada para adultos. Pare de beber suco de frutas e coma frutas frescas. Mate sua sede com água ou leite. Use a técnica bem-estar instantâneo para se sentir ótimo, vencendo a batalha contra o açúcar. Ao final deste capítulo, você saberá tudo sobre os malefícios do açúcar e estará no caminho certo para retomar o controle sobre o açúcar e sua saúde. Lembre-se, este livro não trata principalmente de peso, mas sim de saúde. À medida que você consome menos açúcar, perderá peso. Agora vamos às últimas más notícias. Como o açúcar leva ao diabetes? No capítulo anterior, expliquei que a frutose causa resistência à insulina, fazendo com que o pâncreas precise produzir mais insulina para realizar a mesma função de antes. Isso sobrecarrega o pâncreas. Se isso continuar por anos a fio, o pâncreas para de funcionar. Isso é o diabetes tipo 2. Se não for devidamente controlada, a diabetes leva a doenças renais, doenças cardíacas, cegueira e amputações. Em 2016, ocorreram 20 amputações por dia no Reino Unido como resultado direto da diabetes. O açúcar leva à síndrome metabólica. O consumo crônico de açúcar e a resistência à insulina causam mais do que diabetes. Níveis elevados de insulina e de açúcar do sangue, juntos, causam hipertensão. Níveis elevados de ácidos graxos circulantes causam doenças cardiovasculares e obesidade. Todas essas doenças ocorrem em conjunto com tanta frequência que os médicos deram ao fenômeno um nome próprio: síndrome metabólica. A síndrome metabólica consiste em hipertensão, hiperglicemia, triglicerídeos circulantes elevados, provenientes de ácidos graxos, e excesso de gordura abdominal. Ela leva a doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Os pesquisadores têm opiniões divergentes sobre a sequência e a interação dos diferentes elementos da síndrome metabólica, mas é muito claro que a síndrome metabólica e a resistência à insulina ocorrem juntas. Também é claro que o consumo crônico de açúcar causa resistência à insulina. As 5 principais causas de morte prematura no Reino Unido são: 1. Câncer. 2. Doenças cardíacas. 3. Acidente vascular cerebral, AVC. 4. Doenças pulmonares. 5. Doenças hepáticas. Com exceção das doenças pulmonares que estão correlacionadas ao tabagismo, todas as outras estão ligadas ao açúcar. Os riscos de doenças cardíacas, ACV, e doenças hepáticas aumentam com a resistência à insulina. A obesidade aumenta o risco dos tipos mais comuns de câncer, e a resistência à insulina também está sendo associada a um maior risco de câncer. Em resumo, o alto consumo de açúcar está correlacionado a 4 das 5 principais causas de morte prematura. Perigo oculto. A síndrome metabólica não se restringe a pessoas obesas. Pesquisadores nos Estados Unidos estimam que até 40% da população não obesa pode sofrer de síndrome metabólica. Os sistemas de saúde em todo o mundo gastam uma fortuna no tratamento de diabetes e doenças cardiovasculares. Os valores chegam a bilhões em todos os países ocidentais. Nos últimos anos,
a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, na verdade, diminuiu. Isso não se deve ao fato de as pessoas serem mais saudáveis, mas sim porque a medicina avançou e tornou o tratamento de doenças cardíacas mais eficaz. Muitas pessoas ainda morrem de ataques cardíacos ou derrames, mas muitas outras sobrevivem e precisam conviver com deficiências ou dores, além de se submeterem a cirurgias e tratamentos caros. O açúcar se comporta como uma droga. A cereja do bolo, que é mortal, é a seguinte: o açúcar se comporta mais como uma droga do que como um nutriente. A ingestão de açúcar desencadeia a liberação de dopamina em uma parte do cérebro chamada núcleo accumbens, responsável pela motivação e recompensa. A dopamina é um hormônio com inúmeros efeitos, incluindo prazer, motivação e satisfação. O açúcar desencadeia uma sensação de recompensa. Essa sensação faz com que as pessoas queiram mais. No entanto, pesquisas demonstraram que, se a dopamina for continuamente estimulada, o cérebro reduz o número de receptores de dopamina, tornando seu efeito menos potente. Isso faz com que as pessoas consumam mais açúcar para obter os mesmos níveis de recompensa. Quando as pessoas consomem mais do que uma certa quantidade de açúcar, elas ultrapassam o limite de redução dos receptores. Seu comportamento muda. É por isso que o açúcar causa dependência. É muito difícil para algumas pessoas comerem apenas metade de uma barra de chocolate. Os médicos discutem se o açúcar é viciante, levemente viciante ou não viciante. Alguns estudos mostraram que ratos preferiram água com açúcar à cocaína, mas isso não prova que os humanos se comportariam da mesma forma. Pessoalmente, não acho que a definição precisa importe. Sabemos que a resposta da dopamina é essencialmente a mesma presente em viciados em álcool ou cocaína. O açúcar não só interfere na sensação de saciedade, como também faz com que você queira mais açúcar. O açúcar desmascarado. Agora você tem o quadro completo. O açúcar desativa o sinal de saciedade. O açúcar se transforma diretamente em gordura. O açúcar desencadeia resistência à insulina e, consequentemente, doenças cardíacas e diabetes. O açúcar se comporta como uma droga viciante no cérebro e faz com que as pessoas queiram comer mais açúcar. As pessoas que bebem refrigerantes ou comem uma fatia de bolo não estão se envenenando. Elas comem e bebem coisas açucaradas porque são gostosas. As pessoas sentem prazer com o açúcar e isso é bom, mas existe um limite além do qual o açúcar deixa de ser benéfico. Uma grande quantidade de açúcar é extremamente prejudicial. O açúcar assume o controle. Ele corrompe o sistema de controle natural. Na realidade, a obesidade não é uma escolha. Ela acontece com pessoas que perderam o controle do apetite. Ninguém escolhe conscientemente aumentar o risco de câncer ou doenças cardíacas. Claro que podem existir outras causas para a síndrome metabólica e a obesidade, mas na minha opinião, em 95 de 100 casos, o culpado é o açúcar. Alimento assassino. O açúcar é o maior vilão dos alimentos, e ainda mais eficaz porque age muito lentamente. Para quem consome açúcar moderadamente, pode levar 2 ou 3 décadas até que ele desencadeie doenças cardíacas e diabetes. No entanto, como algumas crianças agora consomem quantidades enormes e sem precedentes de açúcar, temos uma epidemia de obesidade e diabetes infantil. O diabetes tipo 2 costumava ser chamado de diabetes de início tardio. Os médicos tiveram que mudar o nome para diabetes tipo 2 porque começaram a diagnosticá-lo em pessoas mais jovens e crianças. Pensamentos sobre açúcar não pertencem à sua mente consciente. Desejos inconscientes por açúcar são causados por processos bioquímicos no seu corpo. Eles não vêm da sua mente consciente. O consumo crônico de açúcar reduz o número de receptores de dopamina disponíveis. Então, o viciado em açúcar acaba desejando mais açúcar para liberar mais dopamina. Pior ainda, depois de um tempo, a dopamina não desencadeia a sensação de recompensa com a mesma intensidade. Porque, à medida que os receptores se desligam, o efeito de recompensa diminui, deixando intacto o efeito de motivação ou desejo. O viciado em açúcar médio desconhece completamente essa sequência de eventos. Ele simplesmente pensa: eu gostaria de um refrigerante, ou eu gostaria de comer isso. Ele não tem ideia de que seu apetite foi dominado pelo açúcar.
Quando o açúcar causa resistência à insulina, ele inibe continuamente a saciedade. Essa condição pode ser mantida por pessoas que consomem quantidades relativamente pequenas de açúcar diariamente, intercaladas com grandes excessos. Isso significa que, independentemente da quantidade de comida que uma pessoa tenha ingerido, ela ainda pode querer mais. O açúcar torna possível comer em excesso e ainda assim não ficar satisfeito. Este é o pesadelo em que muitas pessoas estão presas. O corpo não quer, nem precisa de comida, mas o sistema de controle está fora de controle. Quem está no comando? Se você não está desnutrido e não sente fome, mas não consegue resistir a refrigerantes ou açúcar, você não está no controle do seu próprio comportamento. Você pode até imaginar que os desejos ou hábitos vêm de uma parte ruim de você, mas acredito que isso não seja verdade. Acredito que o desejo não se origina em você, seja ele bom ou ruim. Acredito que a busca por açúcar é uma consequência da corrupção do seu apetite. Isso pode soar um pouco extremo, mas gostaria de mostrar como você pode comprovar para si mesmo que é verdade. Reflexões aleatórias sobre o açúcar. No capítulo 1, analisamos os desejos por açúcar e mostrei como eliminá-los. Mas como você deve ter visto, há muitas situações em que o desejo por açúcar não é um desejo propriamente dito. É mais como um pensamento aleatório ou ocioso, mas acontece com tanta frequência e parece tão natural que pode levar a comer ou beber muito mais açúcar do que o desejado. Esse tipo de pensamento não é particularmente forte ou compulsivo, mas é frequente e repetitivo. Pode ser algo tão simples quanto estou com sede, ou um capricho casual, seria bom. É caracterizado por uma sensação de insignificância, e muitas vezes o pensamento é, alguns biscoitos não fazem diferença, ou vou comer só isso para me animar, amanhã preciso maneirar. No entanto, embora os pensamentos e as ações pareçam triviais, sua persistência mantém uma dose baixa e contínua de açúcar, que a longo prazo é mortal. Esse consumo constante de bebidas e alimentos açucarados é uma atividade tão comum que você pode nem perceber que está fazendo. Um bom amigo meu estava com uns 10 quilos acima do peso e reclamava que não conseguia emagrecer, mesmo sendo muito cuidadoso nas refeições. Apontei para ele que sempre que o via no trabalho, ele tinha um doce ou uma lata de refrigerante na mão. Se parávamos em um posto de gasolina, ele sempre comprava uma barra de chocolate ao pagar o combustível. Era algo tão cotidiano em sua rotina que ele nem pensava nisso. Viu alguns meses depois e ele estava visivelmente mais magro. Perguntei o que ele tinha feito e a resposta foi literalmente nada. Ele simplesmente havia parado com o hábito de beliscar sem pensar enquanto estava no trabalho e agora só comprava gasolina nos postos. Uma simples mudança foi tudo o que ele precisava. Como saber se você está no controle? Você pode estar ou não beliscando açúcar, mas só para verificar, faça uma escolha agora. Diga a si mesmo, durante um mês, escolho comer menos açúcar. Não vou consumir bebidas açucaradas, doces, sobremesas, açúcar adicionado ou chocolate. Se você estiver no controle do seu cérebro, verá que é fácil. Você tem total controle sobre a quantidade de açúcar que consome. Você pode fechar este livro imediatamente e viver uma vida feliz, plena e sem açúcar. Dizer, não vou comer açúcar para você, é como dizer, não vou comer canela. Ou, vou parar de comer cenouras este mês. É apenas uma questão de uma simples decisão sobre um determinado alimento ou sabor. Se, no entanto, você perceber que seu cérebro está repetidamente e frequentemente cheio de ideias sobre comer açúcar, sobre como o refrigerante é refrescante, ou sobre o quanto você deseja comer chocolate, verá que essa não é uma escolha sua. Se de repente, você mudar de opinião e passar a não considerar este teste, e que comer um pedaço de bolo não significa nada, verá que algo influenciou sua opinião. Você escolhe comer menos açúcar. De repente, seu cérebro está cheio de ideias de consumi-lo em grandes quantidades. Isso é o oposto do que você acabou de escolher. De onde vieram essas ideias? Elas vieram do núcleo accumbens, que não consegue mais sentir prazer sem uma grande quantidade de dopamina. Seu cérebro está buscando açúcar para restaurar as sensações de bem-estar.
O açúcar se infiltrou no seu apetite e o sequestrou. Uma luta de poder. Esta é uma verdadeira batalha. De um lado está o açúcar e todas as empresas que lucram com ele. Do outro lado estou eu, você e a capacidade natural do seu corpo de ser saudável. Vou lhe mostrar como vamos vencer essa batalha. Pense em uma ocasião em que você teve vontade de comer ou beber algo doce. Pode parecer algo trivial como, eu gostaria de um biscoito, ou estou com vontade de tomar um refrigerante, ou um copo de suco adoçado não fará diferença. Em outros momentos, pode parecer intenso, eu realmente preciso de um refrigerante. Ou pode se intensificar com o tempo e ser acompanhado pela imaginação da comida ou bebida. Se você refletir sobre isso, a situação em que esses pensamentos ocorrem, geralmente é uma destas. Após 1 hora de exercício vigoroso. Quando você vê um anúncio. Quando você vê um pacote de biscoitos, ou uma lata de refrigerante ou algo semelhante. Quando você se sente estressado. Um pensamento aleatório. Após 1 hora de exercício vigoroso. Este é um dos poucos momentos em que é seguro comer ou beber praticamente qualquer coisa. O exercício constrói músculos. E quando os músculos estão esgotados, eles absorvem muita energia. Após o exercício, os músculos absorvem mais glicose e a resistência à insulina é reduzida. Muitas vezes, é claro, seu corpo lhe dirá que você realmente precisa de uma refeição adequada após o exercício. Então, obviamente, o sensato é fazer uma refeição completa. No entanto, se você planeja outra hora de exercício, seu corpo digerirá com prazer o açúcar na forma de biscoitos ou até mesmo refrigerantes, caso você precise de energia agora e vá continuar queimando-a. Quando você vê um anúncio. Os anúncios são instrumentos psicológicos projetados para fazer você desejar coisas. Se for um anúncio bem-sucedido, é isso que ele fará. Primeiro, ele chama sua atenção para a marca. Em seguida, associa bons sentimentos à marca. Depois, sugere que você se sentirá melhor, por exemplo, mais feliz, mais forte, mais confiante ou mais bem-sucedido, ao usar o produto. Esse ataque psicológico é lançado por todos os anúncios que você vê. Muitos fracassam, mas aqueles que têm sucesso podem mudar a nossa forma de pensar. Quando pesquisadores realizaram um teste cego com 2 marcas famosas de refrigerante de cola, os participantes tenderam a preferir a cola B. No entanto, quando os participantes foram informados sobre a marca, não só passaram a preferir a cola A, como os pesquisadores observaram um aumento da atividade nas áreas do cérebro responsáveis pelo prazer. A marca foi tão poderosa que alterou a localização e a intensidade da atividade cerebral. Também foi demonstrado que nossos cérebros podem responder a imagens, da mesma forma que respondem a um objeto real. Por isso, os anúncios de alimentos frequentemente apresentam fotos apetitosas do produto para nos fazer imaginar que estamos com fome. Assim, apenas ver um anúncio pode estimular um desejo. Quando você vê um pacote de biscoitos, uma lata de refrigerante de cola ou algo semelhante, os anúncios implantam associações com sentimentos positivos, para que sejam ativados na próxima vez que você vir o produto. O logotipo é a ligação entre o sentimento gerado pela publicidade e o produto. Portanto, existe uma conexão entre a marca e o produto, efeito no nível psicológico. Quando você se sente estressado, comer pode reduzir os sintomas do estresse. Ninguém gosta de se sentir desconfortável e uma das maneiras mais fáceis de mudar como nos sentimos é nos distrairmos com um prazer simples. Lanches açucarados são um prazer simples. As pessoas também os usam para se dar uma pequena pausa. Algumas pessoas têm trabalhos constantemente estressantes e desenvolvem o hábito de usar o açúcar como uma pequena pausa e alívio do estresse todos os dias. Sabemos que comer pode reduzir temporariamente os sintomas do estresse, mas comer não o cura. O estresse é um problema psicológico, e é melhor tratado com uma abordagem psicológica. Um pensamento aleatório pode parecer aleatório porque não surge da sua consciência. Não é aleatório, mas a causa é invisível para a mente consciente. Não conseguimos sentir a redução dos receptores de dopamina no cérebro. Tudo o que sentimos é uma sensação de falta. Também temos conhecimento, consciente e inconsciente, do que alivia essa falta.
A redução dos receptores de dopamina, causada pelo açúcar, nos faz desejar açúcar. O pensamento supostamente aleatório foi enviado de um nível mais profundo do seu cérebro, e simplesmente surge quando você está um pouco entediado ou não está totalmente concentrado em uma tarefa específica. Não é aleatório, foi enviado pelo açúcar. Fome real. Dessas 5 situações, apenas uma delas é um momento adequado para comer açúcar. Após exercícios vigorosos, há uma necessidade genuína de nutrição. E embora o açúcar não seja a melhor escolha possível, certamente é uma opção razoável. Fome falsa. Nas outras 4 situações, o fator motivador não é a fome, mas um estado emocional ou um gatilho psicológico. Se uma pessoa come açúcar em qualquer uma dessas outras circunstâncias, ela obtém um breve momento de prazer e alívio ao custo de danos a longo prazo. Ela não alcança saúde ou controle a longo prazo. Viciados crônicos em açúcar, que se tornaram obesos, nunca sentem fome real, mas continuam comendo porque nunca se sentem satisfeitos. A chave para controlar o açúcar é psicológica. Retomando o controle. Quando você reduz sua ingestão de açúcar abaixo de um certo ponto, sua homeostase natural, ou mecanismo de equilíbrio, é restaurada. Pensamentos ociosos e desejos desaparecem rapidamente e logo somem por completo. Seu apetite volta a funcionar corretamente. Você consegue comer e parar quando estiver satisfeito. Basicamente, você se esquece do açúcar, até que em uma ocasião especial, lhe ofereçam uma guloseima. Você simplesmente pensa menos em alimentos açucarados e não sente falta de nada. Se o seu hábito de consumir açúcar era mais forte do que você imaginava, provavelmente é porque você não tinha consciência de que estava constantemente aumentando seus níveis de açúcar. No entanto, se você tinha o hábito de consumir açúcar diariamente em quantidades significativas, seu corpo leva de 2 a 3 dias para se reajustar e os desejos diminuírem consideravelmente. Durante esse período, você deve usar o áudio de hipnose e todas as técnicas deste livro diligentemente para minimizar o desconforto enquanto seu apetite se reequilibra. Cada pessoa tem um limite diferente e não há uma maneira prática de prevê-lo objetivamente. Você descobrirá o seu próprio limite, reduzindo a ingestão de açúcar até não consumir nenhum produto com alto teor de açúcar. Conseguir passar 3 dias com o mínimo de açúcar possível, sem esforço. Você sente que açúcar, chocolate, refrigerantes, são opções das quais você pode prescindir sem problemas. Vou te mostrar exatamente como fazer isso abaixo. Você não precisa fazer isso da noite para o dia. Algumas pessoas levam um dia, outras levam 1 ou 2 semanas. Você não precisa ir mais rápido do que é prático e confortável para você. Quando você realmente sentir que o açúcar é uma opção, em outras palavras, um prazer opcional, não um pensamento aleatório, um capricho, uma necessidade ou um desejo, você estará livre para consumir açúcar como uma guloseima. Como permanecer na sua zona segura? Queremos garantir que no futuro, você possa consumir quantidades seguras de açúcar e realmente apreciá-lo, sem desencadear desejos aleatórios por mais açúcar, ou cair na armadilha do consumo excessivo. Você precisa descobrir quanto pode consumir sem sentir desejos depois. Esta é a sua zona segura. Encontrar a sua zona segura é um pouco como descobrir quanto álcool você pode beber, sem se sentir mal no dia seguinte. Assim como acontece com o álcool, existem graus de comprometimento. Com o açúcar também existem níveis de desejo. Com o açúcar, até mesmo pensamentos aleatórios são perigosos. Você pode descobrir, por exemplo, que consegue compartilhar uma barra de chocolate com um amigo, enquanto toma um café, e simplesmente esquecer o açúcar pelo resto da semana. Cada um de nós é diferente, e é impossível para mim prever quanto açúcar você pode consumir com segurança e prazer, e com que frequência. A melhor maneira de descobrir é através da observação cuidadosa. 1. Anote em seu diário os momentos em que você sente desejos por açúcar, ou tem pensamentos aleatórios sobre açúcar, como quando sua mente inventa desculpas para comer açúcar, ou quando surge um pensamento como, um pedacinho de tal não vai fazer diferença. Conforme você usa este livro e o áudio,
Continue fazendo anotações à medida que os dias passam e observe a diminuição dos seus níveis de açúcar. 2. Anote o primeiro dia em que você perceber que não tem desejos aleatórios por açúcar, nem vontade de comer doces. Continue anotando até ter 3 dias seguidos, sem desejos aleatórios por açúcar, nem vontade de comer doces. 3. Continue como antes e espere até que alguém lhe ofereça algo doce, por exemplo, uma fatia de bolo em uma festa de aniversário, ou um coquetel à base de suco de frutas. Aceite a guloseima e aproveite. Monitore suas próprias reações no dia seguinte. Se você não tiver desejos ou vontade de comer doces, ainda está na sua zona segura. Sempre que optar por aceitar um pouco de açúcar, anote suas próprias reações no dia seguinte ou nos próximos 2 dias. Assim que perceber o reaparecimento de pensamentos aleatórios sobre comer açúcar, você terá encontrado o limite da sua zona de perigo. Este é o seu limite máximo. Use o Craving Buster aqui para todos os seus pensamentos ou desejos por açúcar. Agora você sabe que pode comer um pouco menos do que essa quantidade e ficará livre de pensamentos e desejos por açúcar, controlando seu apetite e sem precisar fazer nenhum esforço especial. Se acidentalmente ultrapassar seu limite, use as técnicas deste livro novamente para restabelecer o controle e recalibrar seu apetite. Continue monitorando ativamente suas próprias reações, pois com o tempo, sua faixa segura pode mudar. Seu corpo é um sistema vivo e orgânico que muda com o tempo e responde ao ambiente. Se pensamentos ociosos sobre açúcar ressurgirem, é um sinal para reduzir um pouco o consumo até que você se sinta completamente relaxado em relação à comida novamente, e se sinta à vontade para dizer sim ou não ao açúcar, e quando disser sim, apreciá-lo plenamente. Caça-açúcares. Às vezes passo tempo em lojas e restaurantes jogando um jogo que eu costumava chamar de caça-açúcares. Na verdade deveria se chamar caça sem açúcar, porque a maneira de ganhar é encontrar produtos que não contenham açúcar. No supermercado, 75% dos produtos contêm açúcar. Isso significa que 3 em cada 4 produtos contêm açúcar. Portanto, é mais difícil encontrar produtos sem açúcar escondido do que produtos com açúcar. Ao praticar um pouco, você descobre que o açúcar está escondido em lugares e quantidades surpreendentes. Você provavelmente sabe que o ketchup contém açúcar, mas sabia que uma colher de sopa de ketchup contém uma colher de chá de açúcar? É muita coisa. E o molho para salada? Parece saudável, não é? Na verdade, a maioria dos molhos para salada prontos também contém açúcar. Leites aromatizados e iogurtes adoçados também têm sacarose em excesso. O sinal mais comum de que um produto contém açúcar é o rótulo baixo teor de gordura. Retirar a gordura dos produtos estraga o sabor. Então muitos produtos adicionam açúcar para compensar. Na próxima vez que for às compras com um amigo, parceiro ou filho, brinque de caça-açúcar. Quando você indicar um produto, a outra pessoa precisa verificar a lista de ingredientes para ver se contém açúcar. Você verá que ele está lá na maioria das vezes, mesmo que esteja escondido, sob um nome diferente. Nomes do açúcar. Qualquer caixa, garrafa ou lata, qualquer molho, refeição pronta ou alimento congelado, tem 3 em 4 chances de conter açúcar. Praticamente todas as bebidas disponíveis comercialmente, com exceção da água e do leite, contêm açúcar. Os fabricantes tentam disfarçar o açúcar, usando mais de 50 nomes diferentes. Aqui estão alguns deles, e você pode encontrar ainda mais. Eliminando o açúcar. Após uma semana de observação atenta ao açúcar e a descoberta de seus diferentes nomes, você também poderá perceber que em sua própria rotina diária, existem momentos e lugares específicos em que você está mais vulnerável ao consumo de açúcar. Todos nós temos rotinas, e o açúcar pode estar incorporado a elas, sem que tenhamos consciência disso. Itens de dia a dia, como cereais matinais, suco de laranja, ketchup e alimentos processados, contribuem para uma avalanche de açúcar, e todos eles são apenas pequenos itens em nossa rotina diária. Ao interrompermos essa rotina, deslocamos os gatilhos para comer, e podemos eliminar grandes quantidades de açúcar do nosso dia a dia. A observação da desintoxicação de açúcar
terá mostrado muitos dos lugares onde você se depara com açúcar. Então, agora você está pronto para fazer algumas mudanças. Essas mudanças podem ser muito pequenas e simples, mas juntas resultarão em uma grande e saudável transformação. Interrupção da rotina. Faça este exercício depois de preencher o diário por pelo menos uma semana. 1. Analise seu diário da primeira semana deste sistema e observe os 5 principais momentos e lugares onde você corre o risco de consumir açúcar. Por exemplo, você pode ter o hábito de tomar suco de laranja no café da manhã ou um latte de caramelo às 11 horas. Algumas pessoas comem biscoitos no escritório, chocolate enquanto dirigem ou tomam uma bebida energética na academia. 2. Para cada um dos 5 principais momentos ou lugares em que você consumia açúcar, proponha uma pequena mudança na sua rotina. Por exemplo, se você tomava suco de laranja no café da manhã, mude o horário em que toma o café da manhã, ou simplesmente mude a posição em que se senta à mesa. Se você normalmente comprava um café aromatizado pela manhã, compre-o sem o aromatizante de açúcar. Se não gostar, vá em outra direção e compre uma fruta fresca. Se você costumava tomar uma bebida energética depois do treino, leve uma garrafa de água pura ou com gás e uma banana e tome-as em vez disso. 3. Introduza essas mudanças na sua vida no seu próprio ritmo. Elas podem parecer pequenas, até insignificantes, mas juntas farão uma grande diferença. Algumas pessoas introduzem todas as mudanças em um único dia. Outras vão mais devagar. Se você achar que elas são muito difíceis e irritantes, provavelmente precisa torná-las ainda mais frequentes, mas pode fazê-las bem lentamente. Você pode fazer apenas uma por dia, ou até mesmo levar 3 dias para se acostumar com uma mudança antes de adicionar outra. Há muitas maneiras de fazer isso da maneira certa, contanto que a cada dia, no seu próprio ritmo, você esteja mudando sua rotina para excluir o açúcar. Avisos: depois de concluir o uso deste livro, você estará no controle da sua ingestão de açúcar e poderá optar por consumi-lo de acordo com suas próprias condições. No entanto, se você voltar a sentir desejos, isso é um sinal de alerta de que o açúcar invadiu seu sistema de controle novamente, e você precisa evitá-lo por 3 dias para restabelecer o controle. Você pode não sentir desejos, mas perceberá que se aproxima do limite da sua zona de segurança, quando pensamentos como, um pedacinho a mais não faz diferença, ou, bem, eu não sou gordo, então posso comer mais um doce, surgirem. O momento em que sua mente começa a inventar desculpas, é o momento em que ela foi influenciada por um desejo. Se sua escolha for realmente livre, você não precisa de desculpas. As desculpas são um sinal de que você está se aproximando da zona de perigo. É muito provável que, depois de usar este livro, você descubra que os desejos e desculpas de aviso são muito mais fracos do que o antigo hábito ou compulsão. Então você precisa estar bastante alerta para identificá-los e reagir. Se seus desejos de aviso forem intensos, e para algumas pessoas são, especialmente no início, é muito mais fácil identificá-los, e assim que o fizer, você deve aplicar imediatamente o quebra-desejos, veja aqui, para controlá-los. Em resumo, o açúcar está ligado a 4 das 5 principais causas de morte prematura. O açúcar se comporta como uma droga viciante. O açúcar afeta seu mecanismo de apetite. Estabeleça sua zona segura e permaneça dentro dela, para que você possa confiar no seu apetite novamente. Use a interrupção da rotina para remover o açúcar da sua vida diária. Um futuro mais brilhante. Enquanto trabalhava neste livro, algo me intrigava cada vez mais. Nossos corpos são máquinas incrivelmente eficientes, que evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos. Como é que eles têm uma resposta tão desastrosa à frutose? Então, um dia pensei, talvez não seja um desastre. Talvez a maneira como metabolizamos a frutose seja uma adaptação que nos ajudou a sobreviver. Antes de aprendermos a extrair o suco da cana-de-açúcar, a frutose era encontrada apenas em frutas e no mel, que não era fácil de obter. As frutas tendem a estar maduras, doces e ricas em frutose, no verão e no outono, pouco antes dos meses de inverno,
quando os alimentos são escassos. A frutose se converte em gordura, com muita eficiência. Então as frutas são um verdadeiro tesouro de energia. Acredito que desenvolvemos um metabolismo específico para lidar com a frutose, a fim de obter o máximo de energia possível, quando as frutas estão na época, e armazená-la para nos sustentar durante o inverno. Não há nada de errado com nossos corpos. Somos perfeitamente adaptados a um ambiente onde o açúcar é raro e sazonal. Mas nos últimos 100 anos nosso ambiente alimentar mudou tão rápido e drasticamente que agora corremos perigo mortal. Açúcar adicionado. O açúcar é adicionado a quase todos os alimentos e bebidas industrializados, e as pessoas o consomem diariamente, o ano todo. A maioria das pessoas não faz ideia de que muitos dos produtos que compram semanalmente contêm açúcar, porque o sabor doce pode não ser óbvio. Existem milhares de produtos que contêm açúcar e que são baseados em receitas tradicionais que originalmente não continham açúcar. Molho de tomate caseiro, iogurte e pizza não contêm açúcar. Quase todas as versões industrializadas contêm. O açúcar é muito útil para os fabricantes, como conservante e realçador de sabor. Para nós, não é nada útil. Praticidade. As pessoas compram refeições prontas e alimentos embalados porque são práticos. Elas não têm noção da quantidade de açúcar que estão comprando. Depois de um dia de trabalho cansativo, muitas pessoas não querem cozinhar, e certamente não querem cozinhar 2 vezes, uma para os filhos e outra para si mesmas. É mais fácil abrir um pacote e usar o micro-ondas. A desvantagem é que a praticidade a curto prazo tem um custo, o risco de doenças a longo prazo, o que é extremamente inconveniente. Na Grã-Bretanha, em 2015, 1 em cada 3 crianças estava acima do peso, e 1 em cada 5 estava perigosamente acima do peso. Essas crianças não estão caminhando para uma vida saudável. Um número crescente de adultos e crianças está sendo diagnosticado com diabetes, o que também é inconveniente. Os diabéticos precisam controlar sua condição o tempo todo. Se não o fizerem, correm o risco de complicações graves, além dos inconvenientes de doenças cardíacas, cegueira ou amputações. No fim das contas, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Ao se afastar do açúcar, você perceberá inicialmente que dedica um pouco mais de tempo à procura de alimentos sem açúcar. Talvez comece a cozinhar de forma diferente, ou com mais frequência. Pode ser que gaste 1 ou 2 minutos a mais descascando frutas e lavando as mãos depois, em vez de simplesmente abrir uma caixinha de suco. É claro que, quando você tiver estabelecido suas novas rotinas e encontrado alimentos melhores para comprar ou cozinhar, não parecerá nenhum esforço. Você poderá descobrir que aprecia mais a comida. Não seria comida que torna deliciosa? Você perceberá que fará muitas pequenas mudanças, ou até mesmo insignificantes, como essas, à medida que assume maior controle do seu apetite e se afasta do açúcar. Todos esses pequenos esforços extras diários serão recompensados com anos de boa saúde. Novas percepções. Ao usar as técnicas deste livro, muitos de vocês notarão que começaram a enxergar os alimentos de forma diferente e a identificar o açúcar em todos os alimentos que ele contamina. Você começará a perceber a realidade monótona e perigosa dos alimentos e bebidas produzidos em massa. Notará cada vez mais como os doces despertam o desejo por mais. Mas 10 minutos depois, a sensação de insatisfação persiste. Já se perguntou por que tantos alimentos vêm em latas, caixas ou sacos com imagens? Eles escondem o produto que você está comprando, pois ele parece sem graça e sem vida. As marcas de doces têm logotipos coloridos e chamativos. Por baixo da embalagem, todos parecem iguais, pequenas barras marrons. O supermercado moderno é o oposto de uma feira de rua tradicional. Muitos de nós só vemos uma feira de rua quando viajamos. Há montanhas de frutas e verduras lindas e brilhantes. Há ervas e especiarias coloridas. Há pedaços de carne com aparência um tanto assustadora. E às vezes, até peixes vivos em aquários. Eu, particularmente, não saberia cozinhar a maioria deles, mas sei que estou diante de comida de verdade. No supermercado comum,
o que vejo principalmente são latas, caixas, sacos e refeições prontas. E agora eu sei que 3 em cada 4 produtos que vejo no supermercado estão repletos de açúcar adicionado. Podemos mudar o mundo. Existe uma maneira simples e poderosa de mudar o que as empresas de alimentos e bebidas produzem. Basta pararmos de comprar essas porcarias. Não acontecerá da noite para o dia, mas acontecerá. Quando você parar de comprar, elas pararão de produzir, porque isso lhes dará prejuízo. Ao mesmo tempo, você precisa comer, beber e aproveitar a vida. Então acabará comprando produtos melhores, comendo mais frutas e verduras frescas, e bebendo mais água ou leite. As empresas que oferecem bons alimentos prosperarão. As que não o fizerem, irão à falência. Portanto, no fim das contas, temos o poder de mudar o nosso próprio ambiente. Rotulagem. Os fabricantes de alimentos usam todos os tipos de aditivos para evitar que seus produtos estraguem e para nos enganar, fazendo-nos comprar mais. Eles são obrigados a colocar o nome de alguns desses aditivos nos rótulos, mas ainda não são obrigados a informar a quantidade de açúcar adicionado, então não o fazem. Eles são muito experientes em apresentar os fatos da maneira mais favorável possível. Sabem como usar porções recomendadas para disfarçar a quantidade total de açúcar em seus produtos, e como adicionar açúcar aos itens para que pareçam ter baixo teor de gordura. Eles também sabem como enganar as pessoas, destacando um elemento para distrair de outro. Por exemplo, um cereal pode ter um grande destaque com os dizeres integral ou multivitamínico, para impedir que você preste atenção ao fato de que 25% dele é açúcar. O guia mais simples para a rotulagem é lembrar que se precisa de um rótulo, há 3 em 4 chances de já ser arriscado. Se vem em uma caixa, lata ou garrafa, foi fabricado visando o custo, não a qualidade. Tente comprar o máximo possível de seus alimentos em sua forma mais simples, assim você saberá o que está comprando. Se você compra manteiga, sabe o que é. Se compra ervilhas, recebe ervilhas. Comer de forma mais simples por um tempo ajudará a reeducar seu paladar. Se quiser algo mais sofisticado, experimente cozinhar mais em casa e preparar molhos para massas do zero. Você pode até se surpreender ao descobrir que é mais barato, tem um sabor ótimo e você se sente bem por fazer você mesmo. Você não precisa tentar eliminar todo o açúcar da sua vida. Ao praticar essas técnicas e completar o diário, você descobrirá sua zona de conforto pessoal, na qual poderá desfrutar de açúcar livremente. Sei que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que podem realmente aproveitar mais a vida sem açúcar. Então temos mais uma técnica para restaurar e reforçar sua capacidade de se sentir satisfeito, realizado e feliz, sem precisar de açúcar algum. A comida não serve apenas para satisfazer a fome. Comida é prazer. Todos nós gostamos de comer e compartilhar uma refeição com amigos e familiares. É uma das grandes alegrias da vida. Estou determinado a fazer com que, ao consumir menos açúcar, você aproveite a vida mais do que nunca. Você vai aproveitar uma vida mais longa, saudável e em forma. Mas também quero que você aprecie mais a sua comida. Quero que você se sinta verdadeiramente satisfeito, com refeições realmente deliciosas. É hora de resgatar todas as belas emoções humanas, que foram usadas e banalizadas pela publicidade de bebidas e alimentos. Você não precisa de refrigerantes açucarados e que estragam os dentes para fazer amigos. Você não precisa de fast food para demonstrar seu amor pelos seus filhos. Você não precisa de um sorvete para criar um momento romântico com seu parceiro. É hora de separar as marcas de açúcar dos sentimentos que elas evocam para fazer as pessoas se sentirem melhor em relação aos seus produtos. Amor, bondade e felicidade não pertencem aos alimentos industrializados. São sentimentos que geramos em nossas próprias vidas por meio da nossa presença, bondade, cuidado e compaixão. Use o diário e todas as técnicas. Durante a próxima semana, preciso que você ensaie e pratique todas as técnicas que aprendeu neste livro. Algumas serão muito fáceis, outras mais difíceis.
Concentre-se especialmente naquelas que você ainda não considera fáceis. Praticar agora será muito útil no próximo mês. Cada um de nós começa de um ponto diferente. Mesmo pessoas com o fígado quase comprometido podem recuperar uma saúde espetacular quando param de consumir açúcar em excesso. O corpo humano é maravilhoso em se regenerar, desde que lhe demos uma chance. Alguns de vocês não comem doces, alguns não bebem suco de frutas. Se você não bebe refrigerantes de cola, saiba que cada um de nós já tem algumas áreas da vida livres de açúcar, e outras em que faremos mudanças. Embora essas mudanças sejam rápidas, você pode ter certeza de que ao usar as técnicas, a mudança não será mais rápida do que o ideal para você. Os primeiros 7 dias definirão o rumo para a redução da sua ingestão de açúcar. Durante os 30 dias seguintes, você estabilizará um baixo nível de ingestão de açúcar, que durará por uma vida mais longa e saudável. Releia e reutilize o livro e o áudio quantas vezes quiser e quantas vezes precisar. Escrevi este livro porque sou apaixonado por este assunto. Para mim, esta é a peça que faltava no quebra-cabeça em que tenho trabalhado há 25 anos. Ajudei milhões de pessoas a perder peso, mas nunca fiquei completamente satisfeito, porque não consegui ajudar todos que estavam realmente dispostos. Quando comecei a estudar perda de peso, há 25 anos, inicialmente sugeri que as pessoas evitassem o açúcar. Embora na época eu não conhecesse os fatos científicos, percebia que muitas pessoas com problemas de peso consumiam muito açúcar. No entanto, também percebia que dietas restritivas eram um desastre, então decidi me concentrar totalmente no aspecto psicológico. Meu instinto de que precisávamos restaurar nossa sensação de saciedade estava correto. Somente nos últimos 10 a 15 anos, ficou claro que a frutose não só causa obesidade e doenças, como também interfere na sinalização da saciedade. Agora que entendemos o problema, quero compartilhar a solução o mais amplamente possível. Quero que você, sua família, seus amigos e vizinhos, façam parte de um movimento que coloque o açúcar de volta ao lugar a que pertence. O açúcar é como champanhe. Se alguém bebe champanhe todos os dias, coloca no cereal, adiciona à torta e mistura no leite, não é especial, não é agradável e estraga o sabor de tudo mais. O açúcar, assim como o champanhe, deve ser um mimo especial para uma ocasião especial. A partir de agora, quero que você aproveite cada grama do açúcar. Quero também que você aproveite o restante da sua comida da mesma forma. Ao terminar seu diário, você saberá como comer e beber para se manter na sua zona de conforto e livre de desejos. Seus dias de detecção de açúcar terão lhe mostrado como evitar comprar açúcar por engano. E suas novas rotinas terão eliminado as piores fontes de açúcar da sua antiga vida. Perfeitamente imperfeito. Você não precisa ser perfeito no seu caminho para se libertar do açúcar. Tenho certeza de que você cometerá alguns erros e beberá ou comerá açúcar em um momento de distração ou por acidente. Não se preocupe. Cada vez que isso acontecer, ficará mais e mais perceptível, e cada técnica que você praticar fortalecerá a estrutura da sua nova vida livre. Em resumo, seu corpo funciona perfeitamente. O problema é o açúcar. Quanto mais alimentos saudáveis você comprar, mais alimentos saudáveis eles fornecerão.